Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu quero trazer para você, profissional que quer trabalhar com a segurança do paciente no serviço de saúde e não sabe por onde começar. Ou melhor, até sabe por onde começar, mas não sabe o que vai encontrar e, na atualidade, o que é exigido desse profissional para uma atuação bem posicionada, para uma atuação assertiva, para uma atuação de resultados, para que você, profissional, de fato, consiga construir a sua carreira na segurança do paciente. Eu vou trazer para você 3 informações bem diretas, bem práticas, que se você desenvolver esses 3 tópicos na sua carreira, com certeza você estará à frente de muitos profissionais que inclusive já atuam com a segurança do paciente no serviço de saúde, conseguindo aí um bom resultado e inclusive um cargo para atuação na segurança do paciente no serviço de saúde, tá? Então, o primeiro ponto é o conhecimento especializado. Não dá pra gente fugir ou achar que um profissional, talvez por ele só se comunicar bem, e se ele não tiver o conhecimento especializado, ele não vai conseguir de fato se transformar numa autoridade. É pouco provável que ele seja de fato reconhecido, porque ele não vai conseguir trazer os resultados que o serviço de saúde precisa. E quando eu falo conhecimento especializado, eu não estou relacionando diretamente a realização de uma especialização. Vou trazer um adendo e que fique muito claro. Eu não sou contra nenhuma especialização, muito pelo contrário. Eu sou a favor, eu acredito que um profissional que atua na área da qualidade e na segurança do paciente, principalmente nos serviços de saúde, se a gente está falando de segurança do paciente, é de serviços de saúde, né? Pois bem, mas que trabalha então nos serviços de saúde, nesta área da qualidade, é um profissional que ele vai precisar se capacitar de forma continuamente. A gente entende que existem as inovações que acontecem aí no serviço de saúde, as tecnologias que são incorporadas, a gente entende que metodologias passam por atualizações. Por exemplo, o Protocolo de Londres, ele foi criado lá em 2014, em 2024 já teve uma atualização. Então, todo e qualquer profissional que quer atuar com a segurança do paciente precisa então ter um conhecimento especializado. Voltando, pode ser através de uma especialização? Pode, mas só a especialização não é o suficiente para formar o profissional e trazer o conhecimento necessário que esse profissional precisa e que vai utilizar na rotina do dia a dia na atuação da segurança do paciente. Então, você que quer atuar com a segurança do paciente, seja nos próximos meses ou nos próximos anos, precisa já fazer um planejamento da sua carreira com todos os pontos fundamentais para que você desenvolva de conhecimento técnico, seja através de uma pós-graduação ou através de diversos outros conteúdos, diversos outros cursos rápidos, através de mentoria, através de diversas fontes onde você vai conseguir se preparar. Então, dentro desse conhecimento especializado, o que é que minimamente você, profissional, precisa desenvolver e dominar para de fato já ter um diferencial para sua atuação na segurança do paciente? Primeiro, precisa saber fazer auditoria de processo, precisa saber conhecer as ferramentas de auditoria. E aí, quando eu tô falando de auditoria, não é só auditoria de prontuário, olhando para auditoria de contas médicas, né? Não que quem vai trabalhar com a segurança do paciente não precisa entender, mas o foco maior não é isso. O foco maior é você entender de auditoria de processo, tá? E aí você pode me perguntar assim, mas Fabiana, então se eu construir diversos checklists para realizar a auditoria, eu já vou conseguir? O checklist é um instrumento onde vai direcionar você para a realização de uma auditoria, mas não é o suficiente você ser guiado por um checklist. Você precisa desenvolver um raciocínio crítico para que você consiga olhar aquele processo, mesmo sem entender como aquele processo é construído, você vai conseguir então, através dessa visão sistêmica e desse olhar crítico, através da análise crítica, você vai conseguir, através então da auditoria, entender a construção daquele processo, entender o resultado positivo, o impacto positivo e os gargalos daquele processo. Então você precisa conhecer de fato de ferramentas de auditoria. Outro ponto dentro do conhecimento especializado que eu quero trazer para você
é o conhecimento, interpretação e análise de indicadores. Você precisa entender como se constrói um indicador, como se analisa um indicador, como que a gente monitora um indicador, como é que a gente faz a leitura, como é que a gente dá então os resultados do indicador. Existe indicador de processo, indicador de resultado, indicador de equilíbrio, você precisa conhecer toda essa temática, essa parte técnica que está associado ao conhecimento especializado com foco em indicadores. E aqueles indicadores que são os indicadores que eu digo são os indicadores básicos quando a gente fala de segurança do paciente, olhando para as metas de segurança. Existem indicadores que são padronizados, que dá para a gente fazer benchmark, que já faz parte, por exemplo, de protocolos do Ministério da Saúde, porém existem outros indicadores que são de boas práticas ou indicadores que são específicos de um determinado serviço de saúde que ele constrói para monitorar etapas do processo, para que ele consiga entender se aquele processo está implementado na prática. Mas você precisa, então, ter um conhecimento muito amplo e ter um domínio real de indicadores, tá? Outro ponto que você precisa dominar são os métodos de análise de incidentes e eventos adversos. Precisa conhecer as principais ferramentas de forma aprofundada. Então, precisa conhecer os porquês ou 5 porquês, o diagrama de causa e efeito, análise de causa raiz, protocolo de Londres, Boltai, que é aquele gravata borboleta. Então, esses métodos de análise de incidentes e eventos adversos são os principais métodos que você precisa dominar para que você consiga aí ter um diferencial grande quando a gente olha para o conhecimento especializado em segurança do paciente, tá? E para concluir esse pool de conhecimento especializado que você precisa dominar, é importante você conhecer também de métodos de melhoria, então de PDSA, de PDCA, se ainda você for um profissional que ainda não conhece esse modelo, que eu não digo que é novo, mas é um modelo que é mais utilizado e que inclusive troca, né, o PDCA pelo PDSA, porque tem o fato de estudar em pequenas escalas, então faz todo um planejamento de uma ação, vai implementar em pequena escala, avalia o resultado, aplica de novo, estuda os resultados para só depois, entendendo o verdadeiro impacto, você conseguir então transformar essa ação numa ação mais sistêmica. Então, esses são os conhecimentos especializados mínimos que você, profissional que quer atuar com a segurança do paciente, se destacar, precisa ter aí e precisa desenvolver ao longo da sua carreira, tá? Então, outro ponto fora o conhecimento especializado, você precisa dominar algumas habilidades que a gente chama de soft skills, que são as habilidades também conhecidas como habilidades comportamentais, como por exemplo, uma comunicação assertiva, uma comunicação influente, uma comunicação engajadora, uma comunicação que consegue unir os profissionais. Você tem que desenvolver também a sua autoridade. E a sua autoridade ela é desenvolvida através de um posicionamento forte, da construção da sua marca profissional. E aí, se eu falasse para você aqui de construção de marca profissional, eu ia estender esse vídeo com tantos pontos importantes que você deve então se preocupar para construir a sua imagem profissional de forma a transmitir toda a autoridade que você precisa. Porque lembra, você já ouviu falar que só saber não é o suficiente? Você precisa demonstrar que você sabe. Então, quando você constrói aí um posicionamento assertivo, um posicionamento adequado, trabalhando a sua autoridade, desenvolvendo o seu engajamento, demonstrando também o quanto você é especialista e entendido naquilo que você faz, você alcança melhores patamares, você alcança melhores cargos, você consegue trazer mais resultados para o serviço de saúde. Isso faz com que você se torne um profissional requisitado. Então, o segundo ponto, e tão importante quanto o conhecimento técnico, é desenvolver um bom posicionamento com essas habilidades características, olhando também um pouco para a visão sistêmica, para a visão analítica, para o trabalho em equipe, para saber influenciar a alta direção, para saber influenciar os demais líderes, porque o profissional que atua com a segurança do paciente é um profissional que tem que saber transitar e conversar com todos os níveis hierárquicos dos profissionais dos serviços de saúde. Então, tem que saber, por exemplo, realizar um treinamento para o pessoal da operação, às vezes para a equipe de higiene e limpeza, às vezes só para técnico de enfermagem, para técnico de laboratório, para técnico de nutrição, enfim, para profissionais de cargo técnico, de nível técnico, melhor dizendo, mas também para profissionais de liderança. Então, tem que saber como falar com um gestor, com um diretor, como negociar uma ação,
como engajar e influenciar a ponto de fazer com que eles comprem a sua ideia. Então, essas habilidades de comunicação, de influência, construindo a sua marca profissional com um bom posicionamento, assertivo, colaborativo, é que vai fazer grande diferença e que vai potencializar aí os resultados da sua carreira, tá? Importante também é que você consiga, já falei um pouquinho da visão sistêmica, mas vou dar mais uma ênfase na visão sistêmica, por quê? Porque quem trabalha com a segurança do paciente no serviço de saúde, além de conhecer todos os processos ali daquele serviço de saúde, vai precisar também fazer uma boa integração entre as áreas, vai precisar, então, identificar quais são aqueles líderes que são mais influentes, que têm mais capacidade de engajar, para que você possa também fazer parceria com eles para que eles possam disseminar as ações e questões de segurança que você entende que são necessárias no seu serviço de saúde. E com a visão sistêmica você vai conseguir então identificar esses pontos, identificar quando vocês estiverem lá discutindo algumas ações, você vai também conseguir identificar o impacto dessas ações, se existem mais impactos positivos do que negativos, porque se existirem muitos impactos negativos, é importante que você também se coloque de forma bastante assertiva para impedir que aquela ação seja implementada, porque através da visão sistêmica você vai conseguir então entender as ações, os resultados das ações ali um pouco a longo prazo, tá? Então, em linhas gerais, desenvolvendo todo esse conhecimento especializado, associado então a uma comunicação assertiva, a um bom engajamento de equipe, a comunicação influente, a construção da marca profissional forte, a construção da sua autoridade, para que as pessoas possam te enxergar como um profissional ali forte de referência, e associando a visão sistêmica, você com certeza já vai dar um up na sua carreira e vai conseguir se destacar nesse mercado que é bastante competitivo. Gostou desse vídeo? Compartilha com aquele profissional que você sabe que tem interesse ou que já atua com a segurança do paciente, mas ainda tem muitos pontos que precisa melhorar. Encaminha para que ele possa ter os insights e aí trabalhar a sua carreira para que ele possa cada vez crescer mais, tanto na área da segurança do paciente, como em qualquer outro cargo de outro nível de gestão no serviço de saúde que ele possa também pleitear no futuro. E você consegue já enxergar algum profissional que você admira, que você não só respeita, mas que você de fato admira, e que esse profissional você consegue enxergar que é um profissional que tem essas habilidades, que tem essas características? Então, siga por essa trilha, siga esse mapa que você vai conseguir, então, desenvolver bem a sua carreira na segurança do paciente. Então, você sabe, aqui a segurança do paciente é na prática. Eu te vejo no próximo vídeo.